sou Paula Renata Cortá, monitora da disciplina Fisiopatologia e Biotecnologia da Reprodução de Fêmea e Macho da Universidade Federal Fluminense. Esse vídeo aborda manobras para correção de estática fetal bovina. A distocia é definida como nascimento difícil que pode variar a um ligeiro atraso ou completa inabilidade materna em parir. As principais consequências da distocia são morte do bezerro, morte da vaca, fertilidade reduzida, esterilidade ou redução do apetite da produção leiteira. Tradicionalmente, dividimos as causas de distocia em causas de origem fetal e causas de origem materna. As causas maternas são diversas, como por exemplo nutrição inadequada, dificuldade da contração uterina e contração abdominal. As causas de origem fetal são, por exemplo, atitudes anômalas de cabeça e de membros. O propósito desse vídeo é demonstrar os problemas relacionados à estática fetal. Sendo assim, a estática fetal refere-se à posição do feto no quadrante pélvico materno durante o parto. Ela pode ser classificada de 3 formas. Primeiro, de acordo com a sua apresentação. Segundo, de acordo com a sua posição. E terceiro, de acordo com a sua postura. A apresentação é a relação entre o eixo longitudinal do feto e da fêmea. Pode ser longitudinal ou transversal. A apresentação longitudinal pode ser anterior ou posterior. Na longitudinal anterior, os membros anteriores do feto estão voltados para o meio externo. Na longitudinal posterior, os membros posteriores do feto estão voltados para o meio externo. Já na transversal, o feto pode estar dorsal, isto é, quando seu dorso está voltado para o meio externo, ou ventral, quando o ventre está voltado para o meio externo. A segunda classificação da estática fetal é de acordo com a sua posição. A posição é a relação da coluna do feto com a pelve materna. Essa posição pode ser dorsal, lombar ou cefálica. Existem diversas variações da posição. Por fim, a terceira característica da estática fetal é a postura. Ela relaciona as extremidades do feto com o seu próprio corpo. Dessa forma, os membros podem se apresentar de 2 formas, estendidos ou flexionados. Os membros estendidos estão presentes em casos eutóxicos, já os flexionados em casos distóxicos. Em bovinos, 95% dos casos de eutocia, a apresentação é longitudinal anterior, posição dorso-sacral, com membros estendidos. Entendendo como funciona a estática fetal, vamos agora ver algumas apresentações comuns na rotina do médico veterinário. Para a realização dessas imagens, foi utilizado um modelo bovino com útero de couro e um feto. Na primeira imagem, podemos observar uma apresentação longitudinal anterior na posição dorso-sacral com atitude estendida. Nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal anterior na posição dorso-sacral com flexão de cabeça. Já nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal anterior na posição dorso-sacral com flexão de cabeça e membro posterior direito. Aqui, a apresentação é longitudinal anterior na posição dorsopúbica com atitude estendida. Nessa imagem, observamos uma apresentação longitudinal anterior na posição dorsopúbica com flexão de cabeça. Nessa imagem, temos uma apresentação transversal ventral na posição cefálica. Na outra imagem, temos uma apresentação transversal dorsal na posição cefálica. Nessa imagem, a apresentação é longitudinal posterior, posição lombosacral com atitude estendida. Nessa imagem, observamos uma apresentação longitudinal posterior na posição lombosacral
com membros flexionados. Por sua vez, nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal posterior, posição lombopubiana, com membros anteriores flexionados. Por fim, nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal posterior na posição lombo-ilíaca esquerda. Então, em uma distocia, o médico veterinário pode realizar manobras obstétricas a fim de corrigir a posição do feto durante o parto. As 5 principais manobras obstétricas são a retropulsão, extensão, tração, rotação e versão. A retropulsão consiste em empurrar o feto para dentro do útero para criar um espaço para realizar a manobra. Essa manobra pode ser feita manualmente ou com muletas obstétricas. Precisa-se ter cuidado com as contrações uterinas durante a retropulsão. A extensão consiste em estender partes flexionadas, como a cabeça e membros. A tração consiste em tracionar o feto por partes inusitadas, como cabeças ou membros, auxiliando ou substituindo as forças da fêmea, manualmente ou com correntes, cordas e ganchos. A rotação consiste em girar o feto sobre o seu eixo longitudinal para alterar sua posição, de dorso pubiana para dorso sacral, por exemplo. Pode-se usar a muleta obstétrica. A versão é alterar a apresentação transversal dorsal ou ventral para longitudinal anterior ou posterior. Também pode-se utilizar a muleta obstétrica. A rotação e a versão são de difícil execução. Deve-se considerar a possibilidade de realizar cesariana ou fetotomia. Entender a estática fetal é importantíssimo na rotina de um médico veterinário. Ele deve estar capacitado para proceder adequadamente nos casos de distocia, reduzindo assim as consequências para o feto e para a vaca, garantindo a sua sobrevivência.